Olá, salve! Está no ar o programa Terceiro Milênio, o programa da nova fase da natureza, a fase do terceiro milênio, e na fase do terceiro milênio a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Então, o programa aborda temas da cultura racional e vários temas da nossa vida dentro da cultura racional, porque a cultura racional explica tudo. Tudo que você precisava saber, que sempre perguntou e ninguém respondeu. No livro Universos e Encantos de Cultura Racional, você encontra a resposta para tudo. Tudo mesmo. De onde nós viemos, para onde nós vamos, como viemos e como vamos. E nos futuros programas a gente vai explicar também como viemos. Falamos de onde viemos e aí depois vamos explicar como viemos. E hoje nós vamos falar de transformações. Professor Porfírio, a verdadeira origem da humanidade no terceiro milênio, porque já tivemos Gênesis, outras explicações do começo do mundo, da formação do mundo e de nós. E agora vem a cultura racional e diz, é a verdadeira origem da humanidade. Você podia explicar isso para a gente? É muito simples. A verdadeira origem da humanidade não significa que as versões, vamos dizer assim, anteriores sejam falsas. Primeiro detalhe. É a parte que o ser humano não conhecia. A verdadeira origem quer dizer a parte que não é do Criador. Vamos fazer uma análise simples, lógica, mas que o ser humano não tinha prestado atenção. Quando nós temos lá no Velho Testamento, a Gênesis, falando da criação do mundo, na verdade tudo é uma transformação. Se nós lermos no texto, sem nenhuma, vamos dizer assim, coisa de ideológica, sem nenhuma questão ideológica, mas uma análise do texto do Velho Testamento, diz que do barro Deus fez o homem pelo sopro divino. Eu, como professor de química, mesmo aposentado, eu sei que isto é uma transformação e não uma criação. Quando ele pega a costela, é a linguagem alegórica que está lá, eu sei que é uma linguagem alegórica, mas ela tem um fundamento. Quando ele pega lá, que da costela fez a mulher, ele transformou a costela do Adão em mulher. Esta é a análise lógica que eu faço sobre o assunto. Isso que é fundamental, que as pessoas às vezes têm que ler isto sem uma pretensão ideológica, sem aquela questão da fé, o mistério, coisa e tal. É uma análise racional, positiva, consciente. Então, a criação do mundo que nos foi apresentada não está equivocada, ela foi mal entendida. Tudo veio se transformando, tudo é uma transformação. Para não entrar em outros detalhes, já que nós temos aqui um tempinho razoavelmente pequeno, diário, mas é pequeno, né? Tudo bem. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, a cultura racional, o universo em desencanto, vem provar que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Aí, de repente, nós percebemos uma contradição, porque Deus criou o mundo e agora a cultura racional diz, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E aí eu aponto para vocês, sem nenhuma contradição, esse é o verdadeiro Deus Criador. Somos nós que criamos o mundo e hoje somos pequenos demais, mas no início éramos verdadeiros deuses criadores do mundo. Um conjunto, como veio no Universo em Desencanto, na leitura inicial, ele diz, existe lá em cima uma planície e uns tantos habitantes do mundo racional, uns tantos, começaram a progredir por conta própria. O que são estes habitantes do mundo racional? Um raciocínio supremo que veio criar e transformar tudo isso. E aí aparece o Deus Criador que está lá na Bíblia, em Gênesis. E quem lê o Universo em Desencanto sabe muito bem disso, porque a Bíblia não mostra a origem do barro, mas o Universo em Desencanto nos dá entendimento por que surgiu o barro, que é justamente aquela parte que não estava pronta, que se dividiu em duas partes, a água e a terra, e quando a gente mistura água e terra dá barro. E aí Deus, outro Deus, não diria outro Deus, mas numa ação diferente dessa. O que eu quero dizer claramente, meus amigos, é que a humanidade, este tempo todo, veio sendo orientada por um conhecimento das transformações de um Deus criador. Deus verdadeiro, criador, onde tudo se transforma. Mas para nós não perdermos a nossa condição, que aí nós ficamos sabendo hoje, de puros, limpos e perfeitos, um daqueles, vamos dizer assim, um daqueles tantos que progrediram por conta própria e se transformaram e se extinguiram na goma, na resina, daí veio depois a justificação da
do significado da história de Adão e Eva, né? Goma, resina, essa coisa toda, sem muitos detalhes, podemos também falar um pouquinho aqui, mas para que isto pudesse manter a vinculação com a origem, somente um, e só precisava de um, não daqueles tantos, mas um habitante do mundo racional, acompanhou toda essa transformação para dar o conhecimento e a origem de tudo que vem se transformando. Então, tudo que se transforma, mesmo do barro, aparece aí, então, o Deus Redentor, o verdadeiro Redentor. Mas a humanidade sempre olhou como sendo um Deus Criador de todas as coisas. E é na cultura racional, o que nós vamos conhecer? A individualidade verdadeira, o único habitante do mundo racional que acompanhou todas essas transformações de todos aqueles habitantes, Deus Criador, quer dizer, plural. O Deus Criador do mundo é um Deus plural, uma infinidade de habitantes do mundo racional, puros, limpos, perfeitos. E o Deus Redentor, um único habitante do mundo racional, o racional superior, acompanhando e dando a origem a tudo que se transforma. Daí a existência do raciocínio. O raciocínio do ser humano, que ninguém sabia, e hoje nós estamos começando a descobrir, o raciocínio do ser humano, que nos liga à nossa origem, tem uma causa, que é a transformação deste conjunto de habitantes do mundo racional, e tem uma origem, que é esta individualidade verdadeira, que se identifica agora, no terceiro milênio, como sendo o racional superior. Esse é o verdadeiro Deus do animal racional que ninguém conhecia. Essa é a grande verdade que a humanidade precisa conhecer e já tinha sido anunciado, para resumir facilmente, nos foi dito há milênios, há 2000 anos talvez, né? Mais ou menos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que tal esta? O verdadeiro Deus, dando origem racional a tudo que se transforma neste mundo, cada um na sua classe, naturalmente, e o animal racional, que é o ser de origem racional, com uma identidade própria, dada pelo racional superior. Ele, o verdadeiro Deus da humanidade, do animal racional. Mas, na origem, volto a repetir, todos são verdadeiros deuses, ou seja, puros, limpos e perfeitos, eternos. E nada se perde, nada se cria. Como já falamos isto aqui, né? A vida é eterna, mudam as classes de vida, mudam as formas, uma infinidade delas, e aí é que nós chegamos à compreensão de quem é o racional superior e quem é, ou o que é a cultura racional, o conhecimento racional. A base do conhecimento racional é exatamente esta individualidade verdadeira que acompanhou para elucidar e esclarecer todas aquelas individualidades que eram verdadeiras na origem, mas que se perderam nas transformações do mundo. Por isso o Universo em Desencanto, primeiro volume, diz: uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e uns tantos habitantes do mundo racional progredindo por conta própria, provocar essa transformação. E eles, sofrendo essas transformações, formaram assim um raciocínio supremo que se transforma em raciocínio. E o racional superior, o único que acompanha na sua individualidade verdadeira, sem se degenerar e sem se deformar, porque tudo degenerou e deformou, ele vem dando a origem para que todos chegassem à conclusão de encontrar em si mesmo, agora, terceiro milênio, o verdadeiro Deus, e um pouquinho dele está dentro de cada um de nós, chama-se raciocínio. É o corpo de energia que ele providenciou para que a nossa origem fosse racional e não irracional, porque quem desce de classe perde essa vinculação. Esse é o grande perigo que a humanidade corre hoje na mudança de fase. Se não se conhecer, continua-se as transformações. A vida é eterna mesmo, vai transformar em classes inferiores de vida, bicho. Toda uma infinidade. É o tal inferno verde que tudo vai se transformando. E o que o racional superior está advertindo à humanidade é: quem não procurar se conhecer agora, última chance da vida de voltar. Até porque já teve outra chance, que ele nos mostra isso, e nós vamos também falar isso em outra época oportuna, que foi o alfabeto astrológico. Anote aí, alfabeto astrológico, vamos falar isso em outra oportunidade. Porfírio, pelo que eu entendi, então, ou sobe ou desce, não tem mais chance? Exatamente, é isso que está acontecendo. E a grande revelação da cultura racional é que a verdadeira origem está no Redentor e não no Criador. Ou melhor,
os dois são um só, porque racional é uma coisa só e não se divide. E quando ele nos diz que os dois mundos estão unidos em um só, é quando ele se identifica perante o Criador, que somos todos nós, ele, o Redentor, o racional superior. E aí ele nos esclarece, olha, vocês eram assim, e podem, e devem, e vão voltar a ser assim, puros, limpos, perfeitos. Mas o caminho, você escolhe. O caminho do desenvolvimento racional, terceiro milênio, está aí para desenvolver a glândula pineal, ou segue as classes de vida que a natureza já fez há muito tempo, porque tudo que se transforma, tudo degenera, tudo vai à extinção de vida, surgindo uma nova forma de vida, mas sempre em classe inferior, porque tudo é feito da água, e a água só desce, não é, doutor Carlos? Doutor Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta. A ciência diz que nós estamos aqui há bilhões de anos. E dentro da cultura racional, como é essa contagem de tempo? Essa pergunta é boa, porque o racional superior disse que essa contagem de tempo foi uma necessidade da humanidade de ter algum marcador para a passagem de tempo. Fulano durou 60, ciclano durou 80 anos. Então foi uma marcação artificial. E ele diz que a quantidade de tempo é incomensurável. E ele mede as transformações que a gente veio passando em eternidades. São 21 eternidades que ele descreve desde o início desse segundo mundo, quando nós saímos do primeiro mundo. O Porfírio estava falando muito bem aí nessa primeira resposta dele, e a linguagem místico-religiosa é que tem essa questão do Adão e Eva. O racional superior coloca como goma e resina uma transformação natural e vem descrevendo como foi a gênese e formação desse segundo mundo deformado com as suas 3 mecânicas. Isso é cosmologia, isso é metafísica, isso é ontologia. Ontologia antes do ser, cosmogonia é a formação dessa manifestação cósmica, e metafísica são essas transformações. Esses nomes são da ciência filosófica e científica, são palavrões, eu brinco com essas palavras. Na verdade, o racional superior, em linguagem simples e clara, muito simples e muito clara, ele descreve as transformações, de onde nós viemos, e as transformações agora de subida para onde nós vamos, que o destino de toda a humanidade é voltar para o seu mundo de origem. Uns mais cedo agora, outros vão dar uma volta um pouquinho maior, mas também voltarão. E como foi esse processo? Como foram essas transformações, mas numa linguagem simples e clara, a origem do Sol, a origem da água, a origem da terra, a origem da lua, a origem das estrelas, a origem do campo astrológico, como o Porfírio já prometeu um próximo programa, que é uma parte muito importante da cultura racional, o estudo dessa mecânica celeste. Então, a questão é o conhecimento ter base lógica, e a base é o mundo racional, a base é a primeira energia, a energia racional. A gente, como animal racional, conhecia mal ou menos as 2 energias elétrica e magnética, né? E a lógica são as transformações naturais da natureza, e alcançando progressivamente estados superiores de consciência, onde o entendimento e a compreensão disso é natural, sem precisar usar esses nomes da místico-religiosa linguagem, muito menos da técnico-científica, e simples percepção natural, o raciocínio como elo de ligação com a eternidade, muito naturalmente. Oswaldo. Você que está assistindo o programa e está ouvindo falar sobre o livro Universo Desencanto, vai me perguntar, mas aonde eu encontro esse livro? No Rio de Janeiro, na Rua da Carioca 61, no centro da cidade, perto da Praça Tiradentes. Procure conhecer cultura racional, o livro Universo Desencanto. Não perca tempo, porque a fase racional já está desde 1935 e você precisa conhecer e se integrar à nova fase. Obrigado por você ter assistido o nosso programa, ter ficado com a gente. Amanhã eu volto com mais um assunto no programa Terceiro Milênio. Tchau e obrigado.